Olá, nono ano, tudo bem? Nesta aula, vamos fazer correção da folha do dia 18/5. São exercícios de fixação e vamos reforçar o nosso estudo para fazer a nossa avaliação. Exercício número 1, folha 18/5. Leia e faça o que for proposto. Nesse exercício, nós temos uma tira. Vou lê-la. Mãe, Haroldo e eu podemos alugar um vídeo hoje à noite? Acho que não, Calvin. Você tem que estudar. E se a gente alugasse uma fita educativa? Qual? As aeromoças canibais gostosonas. Agora ela não deixa nem a gente ir até a locadora. Eu acho que nós aprenderemos muito vendo essa fita. Bom, a respeito dessa tira, nós vamos responder aos itens A e B. Item A. Embora o verbo ir reja a preposição a, embora o verbo ir reja a preposição a, não ocorre crase no último quadrinho. Por quê? Vamos ao último quadrinho. No último quadrinho, nós temos duas falas. A fala do Calvin e a fala do Tigre. Observe a fala do Calvin. Agora, ela não deixa nem a gente ir até a locadora. Por que que nós não colocamos, por que não foi colocada empregado a crase aí? Apesar de termos o verbo ir. O verbo ir rege a preposição a, ele é VI e pede preposição a sempre. Observe aí no slide a resposta. Por que que não foi empregado a crase nesta frase? A crase é facultativa depois da preposição até. Então, a crase fica opcional depois da preposição até. Existem 3 casos em que a crase é facultativa. O que é isso, facultativa? Opcional. Você emprega ou não emprega, está tudo bem. Primeiro caso, crase é opcional antes de pronomes possessivos femininos, minha, minhas, sua, suas. A crase também é opcional antes de nome próprio feminino. Entreguei o livro a Natália, com crase ou sem crase. E também nesse caso aí, depois da preposição até, a crase é opcional. Item B. Reescreva a fala de Calvin no segundo quadrinho, substituindo o verbo alugar por assistir. Nós temos aí a fala de Calvin. E se a gente alugasse uma fita educativa? Quem aluga, aluga algo. Aqui nós temos o verbo alugar, VTD. Alugar o quê? Uma fita educativa. O item B sugere para você substituir alugar por existir. Vamos ver como que fica? Acompanha aí no slide. E se a gente assistisse a uma fita educativa? O verbo assistir rege preposição a. Por ser um verbo VTI, ele vai pedir sempre
preposição a. Verbo assistir, no sentido de ver, ele é VTD, VTI, e pede preposição a. Observe que o a não tem crase. Por quê, professora? Antes de artigo indefinido, não se emprega a crase. Repetindo, verbo assistir, no sentido de ver, é VTI, pede preposição a. Não foi empregada a crase, porque antes de artigo indefinido, não se emprega a crase. Exercício número 2. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das frases a seguir. Bom, nós temos duas frases para empregar, para preencher as lacunas. A resposta do número 2, a opção, que completa adequadamente as lacunas das frases é a letra A. Vamos verificar? Primeira frase. Saíram daqui a pouco. Verbo haver, indicando o tempo. Saíram daqui a pouco, mas voltarão daqui a pouco. Só preposição, porque é futuro. Eles saíram há pouco, mas voltarão daqui a pouco. Futuro, só preposição. Pois moram apenas a 2 quilômetros de distância. Aqui nós vamos colocar somente a preposição. Já na segunda frase, nós temos aonde foram suas amigas. Por que o aonde tem que ser onde? Por que tem que ser aonde e não onde? Por causa do verbo ir. O verbo ir pede preposição a. Você foi aonde? Então, aonde elas foram? Verbo ir pede preposição a. Então, nós vamos empregar aonde. Onde estarão agora? Aqui nós vamos empregar onde. Por quê? O verbo estar pede preposição em. Elas estarão em que lugar? Certo? Estarão em que lugar? Então, nós vamos colocar sem preposição. Frase 2, aonde na primeira lacuna, por causa do verbo ir. E na segunda, nós vamos colocar onde, devido ao verbo estar, que não pede preposição a. Então, o item que completa as lacunas das frases é o item A. Exercício número 3. Nesse exercício, nós vamos fazer o seguinte: assinale a alternativa em que, mesmo que não ocorra a crase, o acento grave sobre o A é necessário por motivo de clareza. Numa aula anterior, eu disse que a crase tem a sua função sintática, que é devido à regência, e também ela é empregada devido a valor semântico. Eu preciso empregar a crase por razão de significado, para o texto ficar de forma clara.
não ter duplo sentido. Olha. Então, aqui que nós vamos achar o item é necessário por motivo de clareza. A resposta no exercício número 3 é o item B. Primeiro, essas garotas, de tanto gostarem de carro, cheiram a gasolina. Quer dizer, não é que elas inalam gasolina, mas elas têm a fragrância, o aroma da gasolina, né? A fragrância de gasolina. Então, a crase aqui é obrigatória, porque ela deixa o texto de forma mais clara, com sentido de modo. É uma locução adverbial. Essas garotas, de tanto gostarem de carro, cheiram a gasolina. Porque o verbo cheirar, no sentido de inalar, ele é VTD, aí não vai pedir preposição, mas aqui é uma locução. Então, exprime modo, é a ideia semântica. Então, nós vamos empregar a crase, para que o sentido seja claro. Então, é item B. Já no exercício número 4, escolha a alternativa que completa corretamente o período. Nós temos aqui uma frase e 5 lacunas para a gente empregar o a preposição, a artigo, a pronome, a craseado ou a do verbo haver. Então, a resposta é o item B. Vamos ver por que é o item B? Marta acaba de receber o quê? A visita, artigo, do professor de artes cênicas que a convidou, pronome oblíquo, sem crase, para assistirem a quê? Quem assiste? Assiste a alguma coisa. Então, assistir a quê? A peça teatral. Então, a fusão de dois as, craseado. Em exibição, há uma semana. Esse a indica tempo. Tempo ocorrido. Tempo decorrido. Então, verbo haver. Há uma semana, a poucos metros de sua casa. Então, aí a poucos metros é masculino, eu vou empregar somente a preposição a. Então, o item que completa a frase corretamente é o item B. Próximo exercício. Exercício número 5. No exercício número 5, nós vamos rever a regência de alguns verbos. Leia as frases corrigindo-as quanto ao padrão da língua e em seguida justifique a sua resposta. No item A, há uma infração no que diz respeito ao emprego do verbo esquecer. Vamos relembrar a regência do verbo esquecer. O verbo esquecer possui duas regências. Ele pode ser VTD ou ele pode ser VTI. Como assim? Se ele vier não pronominal, ele é VTD, não pede preposição. Mas se o verbo esquecer vier acompanhado de pronome oblíquo,
aí ele vai ser VTI. Então, ele pede preposição. Observe. Nosso texto está inadequado, olha aí, na folha. Ele se esqueceu os amigos que tanto o ajudaram. Fazendo a correção, fica assim, no slide. Ele se esqueceu dos amigos que tanto o ajudaram. Então, o verbo esquecer, sendo pronominal, acompanhado de um pronome oblíquo, seja me, seja se, terceira pessoa, seja primeira pessoa, nos, ele sempre vai pedir preposição, porque ele é VTI. Quando não tiver pronome, aí ele não vai pedir preposição, ele vai pedir um objeto direto. Tudo bem? Letra B. A carreira a qual aspiro é almejada por muitos. Observe que nossa folha, a qual não vem craseada. Aí tem erro. Há uma infração. Por quê? Porque, segundo a norma, o verbo aspirar, com sentido de desejar, objetivar, ele é VTI. Então, toda vez que eu empregar o verbo aspirar, com sentido de desejar, ele vai pedir preposição. Quem aspira a alguma coisa. Ela sempre aspirou ao sucesso. Então, com preposição. Corrigindo a nossa frase, fica assim. Item B. A carreira a qual, a fusão dos dois As, aspiro, é almejada por muitos. A carreira a qual deve ser craseada, deve ser craseado o pronome relativo a qual, por causa do verbo aspirar, que pede preposição a. Seguindo, vamos ao exercício 6. O exercício número 6 sugere para vocês justificar a ocorrência do sinal de crase e não a ocorrência. Nós sabemos que há casos em que a crase é obrigatória, devo empregar a crase em algumas ocorrências, em outras a crase vai ficar proibida e em outras a crase é opcional. Existem 3 casos em que a crase é facultativa, opcional. Na apostila de vocês, há páginas em que trazem todas essas regrinhas de crase obrigatória, crase proibida e crase opcional. Precisa estudar estas regras. Bom, item A. Aquelas operações fraudulentas foram realizadas às ocultas. Observe que em às ocultas vem com crase. Por que nós vamos empregar a crase aí? Emprega-se a crase em locuções adverbiais femininas. Foram realizadas como às ocultas. É o modo. Trata-se de uma locução adverbial de modo. Crase obrigatória. Crase obrigatória em locuções adverbiais femininas. No caso aqui, essa exprime modo.
Item B. Passou a acreditar em milagres. Observe o A. O A não está craseado. Por quê? Há uma razão. Não se emprega a crase antes de verbo. Verbo não admite artigo feminino nem masculino. Verbo não é determinado. Se não há o artigo a, por que nós vamos empregar a crase? Crase é a fusão de dois as. Então, aqui nós não empregamos crase por se tratar de um verbo. Não se emprega crase antes de verbo. Item C. No item C, há dois as craseados. Vamos verificar o porquê? Estaremos à espera de vocês às 3 horas. Na primeira ocorrência, emprega-se a crase na locução prepositiva à espera, sempre na locução prepositiva à espera de, expressando modo, eu vou empregar a crase. Emprega-se a crase na locução adverbial de tempo. Aqui temos tempo. Estaremos quando? Às 3 horas. Em horas determinadas, a crase é obrigatória. Locução adverbial de tempo. Em horas determinadas. Somente quando a hora for determinada. Ok? Assim encerramos o exercício número 6. Exercício número 7. O exercício número 7 faz você relembrar o estudo das funções da linguagem. Existem 6 funções da linguagem. Função referencial, função apelativa, função emotiva, metalinguística, poética, fática. Geralmente, quando nós trabalhamos um texto, construímos um texto, nós vamos perceber que há a presença de mais de uma função da linguagem. Existe aquela predominante, que é a função do texto, né? O texto foi produzido por uma função. Esse texto é para informar? Esse texto é para expressar sentimentos? Esse texto é para persuadir, convencer o interlocutor? Esse texto é poético, fala, né? Cria efeitos expressivos, é a função poética. Então, nós temos aí 6 funções da linguagem. Existem 6 funções da linguagem e no exercício número 7, sugere análise de um texto. Trata-se de um cartaz, de uma campanha educativa. Observe o texto, a imagem e o texto verbal, linguagem verbal e não verbal. O texto verbal, o texto principal é: vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem tempo. Esse texto é construído numa linguagem informal, aproximar do público-alvo. Observe aí o verbo aproveitar e o verbo ter na segunda oração, que ele está bem informal. Aproveita enquanto tem água. Bom, então, com base no estudo das funções da linguagem, reconheça as funções presentes nesse texto. Nós temos a principal, que é a função do texto. Qual é a função comunicativa desse texto? Ele tem a função de persuadir, convencer, é um cartaz, né? Que tem a função de influenciar no modo de agir.
das pessoas, né? O agir e pensar das pessoas, mudando de atitude, que é a preservação da Mata Atlântica, né? Economizar água para que no futuro nós não fiquemos sem água. Bom, então no texto principal dá para a gente reconhecer 3 funções da linguagem. Nós temos aí na primeira frase, vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica. A presença da ambiguidade. Nós temos aí a expressão vai lavar as mãos. Essa expressão eu posso lê-la em duplo sentido. Posso lê-la no sentido figurado e também no sentido real. Daí podemos destacar a função poética, porque essa expressão vai lavar as mãos, nesse contexto, eu posso ter o sentido real de lavar as mãos e o sentido figurado de não dar importância para o abandono da Mata Atlântica. Então, a linguagem é trabalhada, cria-se efeitos expressivos aí, que é a ambiguidade. Então, nós temos aí função poética. Temos duplo sentido, o sentido figurado e o sentido real. Na segunda frase, nós temos o verbo aproveita, que está no sentido, está numa forma informal. Aproveita em vez de aproveite. Então, o verbo aproveita está no imperativo. É uma ordem, um pedido. Aproveita enquanto tem água. Então, aqui nós temos a linguagem apelativa, conotativa, certo? E também nesse vai lavar, né? Aproveite, ou melhor, aproveite. Então, vamos marcar aí, aproveite. Bom, e também nós temos nesta frase, aproveita enquanto tem água. É uma linguagem referencial. É uma informação que ainda existe água. Então, função referencial, informativa. Turma, nós temos aí nesse texto, podemos destacar 3 funções da linguagem, embora uma delas é a predominante, que é a função conativa, que é a função do texto, que é a função comunicativa do cartaz, que é para persuadir, convencer o interlocutor, o destinatário, ok? Bom, assim encerramos o estudo da folha. Numa próxima aula, nós tiraremos dúvidas, se houver. Vou marcar com vocês uma aula na quarta-feira no Meet, para que você, durante esses dias, você estude até quarta-feira, para tirar as dúvidas sobre o nosso conteúdo proposto para a nossa prova, que vai acontecer nesta semana ainda. Então, bom estudo, com muita dedicação, com muito esforço. Anotem as dúvidas para que depois, numa aula, eu possa atender vocês. Então, um beijo e até a próxima aula.